Fala pessoal, eu vim para mostrar para vocês a avaliação comportamental que eu falei na palestra, como construir times fortes. E essa avaliação, eu sugiro que você comece aplicando em você, para que depois você aplique em outras pessoas. Você precisa ter domínio sobre isso, tá? Então, aliás, você também vai começar a se autoconhecer, autoavaliar, o que é muito interessante. Então, como é que vai funcionar? Eu mandei para vocês dois arquivos. Um que é a aplicação da avaliação e um outro arquivo que vem falando sobre os feedbacks, tá? Esses feedbacks é o resultado da avaliação comportamental. Então, eu quero explicar para vocês como é que vocês vão aplicar isso na prática. Por que eu escolhi essa avaliação? Ela é gratuita, ela é simples e ela é didática. Não precisa ter conhecimento em psicologia ou conhecimento em gestão de pessoas para você começar a entender sobre esse assunto, tá? Essa avaliação é superficial, depois você pode complementar com outras avaliações, mas isso aqui é um excelente início para você. Então vamos lá. Olhando aqui para o papel, você vai conseguir ver que são 25 questões e no final ele vai te dar um gráfico onde você vai começar a traçar o seu perfil. Então, qual que é a minha sugestão? Que você aplique isso em você mesmo no máximo em 10 minutos. E quando você for aplicar em outras pessoas, também seja no máximo 10 minutos, tá? Para dizer bem a verdade, em 5 minutos é suficiente. Deixa um tempinho a mais. Então você vem preenchendo uma a uma e no final ele vai dar esse resultado aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Então você vem preenchendo essas questões e aqui no final você vai marcar quantas letras você fez. Lembrando que para cada questão você responde uma única resposta. Ah, mas de repente eu tenho dúvida, é uma ou outra, ou eu acho que eu estou um pouco entre uma resposta e outra. Você tem que sair do muro e fazer uma única resposta, tá? Porque em algum momento esse perfil ele vai estar um pouco balanceado, e é normal, mas você tem que escolher uma única resposta. Aqui no final você vai escolher o seguinte, ó. Quantas letras eu respondi nas respostas? E aí vou multiplicar isso vezes 4, e vai dar sempre um resultado aqui de 100%. A soma disso tudo sempre vai ser 100%. Nessa avaliação aqui, que foi teste, vocês vão perceber que o maior perfil tá para o lobo, depois o segundo maior, tubarão, depois gato e águia empatado, tá? Então olha como é que ficou o gráfico aqui, ó, mais propenso ao perfil do lobo, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O mais importante dessa avaliação é que não tem certo ou errado, tá? Não é porque eu sou lobo, porque eu sou águia que eu sou certo ou eu sou errado. O importante é você identificar as pessoas e você criar uma engrenagem. Uma engrenagem só não faz nada. A ideia é que você pegue pessoas que se complementem para você chegar num objetivo maior, tá? Então, eu sempre costumo dizer esse exemplo que é feito na polícia, comentei isso na palestra inclusive, que até na polícia, para montar as equipes, eles criam balanceamento, né? Então são duas pessoas com perfis mais analíticos e duas pessoas com perfis mais, talvez explosivos, né? Porque tem que causar um equilíbrio ali, porque senão você tem só pessoas explosivas ou só pessoas analíticas, tá bom? Então não tem certo ou errado. Beleza, então voltando aqui para a resposta, nós tivemos aqui lobo em primeiro, tubarão, gato e águia. Lembrando que isso aqui foi teste, tá? Vamos para os feedbacks agora. Aqui ele vai dizer todos os feedbacks, independente se o seu deu lobo, águia, gato, independente, conheça todos os feedbacks, porque é o que eu falei. A partir do momento que você identifica o seu perfil, o ideal é que você identifique o perfil das outras pessoas e como eles se comportam também, tá? E outra coisa, como eu disse, não tem certo ou errado. Então, você vai aproveitar também as coisas boas dos outros perfis que você ainda não tem, tá? Então, dando um resumo aqui, o tubarão, ele é um pouco mais agressivo, missão dada, missão cumprida. Aí eu tenho depois o gato, que ele é muito mais voltado para relacionamento. Depois eu tenho o lobo, que ele é muito analítico. E eu tenho a águia, que enxerga tudo muito macro, né? Isso eu estou fazendo superficial aqui com vocês, mas só para vocês entenderem. Então, qual que é a minha sugestão? Que vocês apliquem isso em vocês para vocês entenderem. Depois que vocês apliquem na equipe de vocês para ver o que está faltando na equipe de vocês.
Então, se lá já tem muito gato, cria um contraponto. Começa a criar outros perfis e colocar para dentro dessa equipe para criar um equilíbrio. Porque senão você vai ter pessoas pensando igual, indo para o mesmo caminho, sempre da mesma maneira. Isso não é legal. Então você pode ter pessoas indo para o mesmo objetivo, só que criem contrapontos no meio do caminho para que você tenha opções, variedades, né? Porque senão você tem as mesmas pessoas pensando da mesma maneira, o que não é legal. Então, avaliem esses resultados do feedback. Aqui ele vai trazer um resumo do perfil, pontos fortes, pontos a serem melhorados e os valores sobre esse perfil comportamental. E todos os outros seguem da mesma maneira, tá certo? Então, de novo, comecem vocês fazendo a aplicação em vocês, comecem a dominar um pouco sobre isso. Você vai perceber que você vai fazer essa avaliação, ele vai dizer muito sobre você. Quando você aplicar em outras pessoas, as pessoas vão se surpreender, porque você acaba falando muito, dá a impressão que você conhece aquela pessoa, mas isso aqui tem uma questão psicológica, então por isso ele consegue trazer, mensurar algumas coisas nesse sentido, tá? Então, valeu, gente, essa é a avaliação. Eu já mandei o arquivo de aplicação e o arquivo de feedback. Aplique isso em você, aplique nessa equipe que você tem e construa times fortes, né? Crie engrenagens que vão se complementar para chegar no objetivo que você quer chegar, tá bom? Então valeu, obrigado, espero que tenha entendido. Se não, coloca aqui nos comentários e a gente vai complementando as ideias, tá bom? Obrigado, até mais.